Fábio, Opa! você é o único que está com seu nome certo aí. O Aí- Chico aí- o Chico aí tá a com a honra de questão- estar com meu nome. Aí são questões a qual eu não posso controlar. É, Não, só tô dizendo da honra aqui para você comentar a honra do Chico estar com meu nome. E agora, nesse momento, a honra dele estar com o nome do Arnaldo. Me sinto lisonjeado. Vou ter que sair, gente. A emoção é tão grande que eu prefiro me retirar, né? É uma emoção desgraçada, né? Tô tão Sim. feliz que eu acho que eu vou lá jogar o Inning Eleven 10. Nossa, o 10. É o 10 que eu tenho Especificamente. baixado aqui. Era o único que era bom. Especificamente, o 10. Senhores, queria iniciar aqui, na verdade, com. Não sei se vocês viram aí a notícia, são uns 2 dias atrás aí, que o Ranger Verde, o Faleceu. Jason, morreu, né? Faleceu. E Faleceu. querendo ou não aí, ele. Ou explodiu, ninguém deu detalhes do Virou faísca. do acontecido. Virou faísca. Mas falando sério, com todo respeito aqui, Foi jogar no Vasco. ele. Foi jogar no lado. Melhor eufemismo de todos. Ele faleceu aí, ainda não tem, né, notícias 100% fidedignas aí, a notícia oficial não surgiu, falaram que aparentemente foi suicídio. Mas tá. Ah, sim, do motivo da morte, né, que você disse. Uhum, sim, mas Não realmente foi realmente overdose faleceu. de calmante? Ah, o que eu li na internet foi um negócio bem mais trágico do que isso, mas não importa, né? Importa que ele morreu aí. Eu queria dizer que o Ranger É que, Verde... tipo, geral é sempre overdose de calmante. mas não foi não, aparentemente não. O padrão, assim. Mas... caramba, o menino Jason aí, Jason Frank alguma coisa, né? Isso. Ele... Caramba, ele fez parte da minha infância, verdadeiramente assim, sabe? Ele é um cara que ele representou, eu diria, que perfeitamente o que são os Power Rangers, né? Se você pensar num Power Ranger hoje, você sempre lembra desse cara, porque esse cara ele tava em todos os eventos, esse cara participava de tudo. Esse cara, ele foi Power Ranger, eu tava pesquisando aqui, até 2018. Então... Ele fazia umas pontas, né? Regularmente nas temporadas mais novas. Mas eu acho que porque a gente viu de Power Ranger, porque na verdade é uma refilmagem ocidental de Power Rangers, né? Uhum. Eu acho que ele é o principal nome, né? Sim. Poxa. E ele sempre participou. No caso. Ele participou dos eventos, ele vinha em Anime Friends da vida, CCXP. Ele, inclusive, ele participou até de série de fã. Os fãs criaram uma série do Ranger Verde, colocaram lá no YouTube, se vocês pesquisarem lá, tem o Ranger Verde lutando contra outros personagens aí do mundo da mídia. É muito legal, cara. É um cara que abraçou, que era a cara do Ranger Verde e que... Que lutava MMA? Ele lutou em MMA durante um tempo, é verdade. Então... muito legal a celebração que estão fazendo aí nas redes sociais, óbvio. Eu queria que o Guilherme mandasse um abraço pra pessoa que acabou de começar a seguir o papo. Um abraço para o meio tempo. Ué. Esportes. E aí, quando eu mandei um abraço, caiu o Fábio. Minha câmera morreu, ressuscitei, eu acho. Guilherme foi mandar. A gente faz tanto jogo do Botafogo no meio tempo esportes que Caiu, acabou né? caindo a imagem do Fábio. Pois é, cara, não sei, tava mal conectado, eu acho. Sei lá. Mas em geral, a celebração bem bacana que estão fazendo aí pelo Jason, que ecoa pelas internets aí. É uma galera da nossa idade que acompanhou, né? A galera da nova Porque geração aí talvez não conheça, né? Ele é da primeira temporada, né? Ele fez bicos em outras, mas ele é o Ranger Verde na primeira temporada, né? Como que é o nome dele mesmo? Jason, né? É Jason, né? Jason Frank. Jason David Frank. Vamos lá. Vamos ver aqui pra ver o que. Minha câmera também foi jogar no Vasco? É o Tommy. Era o Tommy, né? Porque ele fez, em 96, ele fez parte do... vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Exato. Cara, é muito mais antigo do que eu imaginava. Cara, tinha quase 50 anos, cara. Sim, mas o primeiro teste, o Mighty Morphin Power Rangers, a primeira temporada de Power Rangers, é de 93, velho.
Nossa. Aí em 96 ele reprisou. Em 93, acho que esse Power Rangers Zeo é o que eu assisti na TV. Deixa eu ter... O Martin Morphin também, porque teve o filme, né? Teve. Ele não fez o branco no filme ou eu tô viajando? Ele fez o branco em algum lugar, cara. Acho que é no filme. Mas o branco. Não, o branco ele ainda é parte do Martin Morphin. Não, sim. Uhum. Mas lá ele era outro personagem, né? Ele não era, quer dizer, era o mesmo personagem, mas ele era outra cor de Power Ranger. Porque tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia de Rangers, né? Não, o Ranger Verde, ele é o Ranger renegado, né? Ele fazia parte da trupe do mal, depois ele é derrotado e vai pra trupe do bem, e aí depois ele vira o Ranger branco. Ele é aquele personagem que você vence no Final Fantasy e entra pra party. Sim. Só que no caso ele fica mais forte, em vez de ficar mais fraco que nem no Final Fantasy. Entendi. Não, mas é que eu quis dizer que ele tem uma hierarquia de Rangers. Normalmente o vermelho é o líder. Aí tem as meninas. A posição delas é meninas, que é vermelha, que é rosa e amarela. Sim. E os outros Rangers, whatever. E o preto, que é legal. Então, inclusive tem uma galera que fala aí há algum tempo aí que sempre acontecem coisas trágicas ou meio estranhas com os atores, né, de Power Rangers, e já tiveram... Teve ator que falaram que virou ator pornô, teve ator que cometeu também suicídio, além do Jason. Acho que tiveram Ranger amarela, ela... Essa daí ela morreu num acidente de carro, não foi? Eu acho que foi. Teve outro que matou 3 pessoas e foi condenado a prisão acho que esse é o primeiro. Esse é do primeiro também, eu só não lembro qual que é. Acho que é o vermelho. O vermelho tava envolvido em esquema de lavagem de dinheiro. É uma loucura, cara. É uma loucura. E, infelizmente... mas eu posso falar um negócio aí? Tivemos aqui um jogador da seleção brasileira que também não paga imposto. Então até aí o cara tá em lavagem de dinheiro, não tem nada a ver. Caramba. Voltou. Bom, mas fica aí também a nossa homenagem, nosso abraço aí pra família. Parecia que as coisas não estavam muito bem também psicologicamente lá, então uma força pra esposa dele. Aquilo, né? O que as pessoas elas fazem aqui, o legado que elas deixam é muito maior até, né, do que qualquer outra coisa. Então, é um cara que vai ser sempre lembrado pelo que ele fez de bom aqui, e isso é o que mais importa, né? O cara tinha uma música do Red Hot Chili Peppers no filme do Power Rangers. É isso mesmo, ele faz o branco no filme, né? E ele fez um filme recentemente inspirado aí em Power Rangers também. Mas beleza. O filme inspirado em Power Rangers é muito complicado. Ô Chico, falando aí em meio tempo que se inscreveu aqui, você e o Bruno, vocês estão falando já sobre Copa do Mundo ou ainda não começaram? Ontem fizemos a nossa primeira live sobre Copa do Mundo. Foi falando sobre o quê? Foi sobre os jogos que iam acontecer, os jogos que estavam acontecendo? Ontem falamos dos jogos que aconteceram. Não analisamos friamente, mas porque também tem muita coisa pra falar, né? Mas analisamos os jogos que tinham acontecido domingo e segunda-feira. E fizemos a nossa previsão para a Copa, que já está datada, pois deu a Argentina como campeã. Mas pode ser que dê ainda. Pode acontecer ainda, mas eu tô falando brincando. Porque a gente achou que a Argentina ia passar o carro ali nesse grupo. Ia passar em primeiro com 60 pontos. E aparentemente não vai acontecer mais. Inclusive, vou deixar aqui a mensagem, que se a Arábia Saudita quebrou uma história de 32 anos sem perder em estreia de Copa, você também consegue aquilo que você sonha. Fica aí a mensagem. Talvez leve 32 anos, mas fica aí a mensagem. Exatamente. Bom, mas de qualquer maneira, então, o Chico tá fazendo aí um conteúdo agora exclusivíssimo sobre Copa do Mundo. Já fazia jogos ao vivo aí de alguns times. Vai ter narração dos jogos da Copa também. Eu já fazia alguns times meio estranhos aí, narração de alguns times duvidosos aí, agora vai fazer de jogos duvidosos da Copa. Nada, jogo bom, só jogo de qualidade top. Então o pessoal sempre fala, tipo, o jogo de Copa do Mundo é outra coisa. Não, é ruim do mesmo jeito. O Champions League é outra coisa, agora o jogo Copa do Mundo também é nada, não tem surpresa na Champions League. Copa do Mundo. Porque todo mundo que tá lá, grande maior parte, né, dos que estão lá, jogam bem, né? Aí, tipo...
Não, pô, se for jogar, por exemplo, vamos colocar Bayern e Dinamo Zagreb, muito raramente o Dinamo... Aliás, quase impossível do Dinamo Zagreb ganhar do Bayern. Também porque na Liga dos Como foi Campeões que normalmente aconteceu são jogos de ida e volta, né? E na Copa do Mundo você não tem isso, né? E na fase de grupos dificilmente acontece uma zebra, né? Porque você tem tempo ainda de recuperar. Aí... A Copa é um jogo só e também tem esse negócio da ansiedade, primeiro jogo, papapá, então acontece essas coisas. Mas, ó, vamos provavelmente fazer sábado, 1h, França e Dinamarca. E domingo, às 4, Espanha e Alemanha. Muito bom. Aí é jogo. Aí é bacana. São jogos que estão agendados aqui. Infelizmente, a gente, por questões de contrato, só podemos pegar jogo final de semana, né? Que a gente tem um contrato com uma empresa chamada Carteira Registrada. Aí a gente trabalha durante a semana. Exatamente. Então acaba ficando isso aí. problemático. Ô Chico, a gente também queria aproveitar esse espaço aqui, já que a gente tem tempo aqui, para também dar os parabéns aos novos noivos aí e a criança que tá vindo, né? Quem? Caraca, quem? Quem? Meu Deus! Quem? Não sou eu. Falando. Não sou eu. Ah, eu sei. Quem? Sei lá, cara. Meu Deus do céu, gente. Quem? O Diego e a Joyce, né? Porra, mas eu não imaginei que você ia citar o Vest e a Jailson aqui, né, cara? Pois é. O cara conversou com o cara um dia e o Vest gravou um da sketch, é isso. Não esperava. Não esperava. Mas sim, grande abraço pro Jailson e pela Vest. Grande abraço oficialmente, né? Porque a gente tá aí guardando segredo há uns 4 meses. Não sabia. Não, brincadeira, só 2. Poxa, eu não sabia, tá vendo? E assim, né? Não dá pra passar na frente dos outros, né? Exatamente. Bom, beleza. Bom, vamos lá. A nossa ideia aqui é a gente falar sobre Pokémon. Putz, sério? Se eu soubesse, não tinha vindo, cara. Não, a gente pode... não sei. Diga, Fabião. Tamo aí. Não, a gente pode falar de Pokémon, a gente pode falar de Chainsaw Man. Eu acho que eu tenho que morfar, galera, tem que ir embora. Pokémon aconteceu mais coisa interessante, né? Sou o Ranger rosa e mudou a cor do meu Ranger, droga. E ligou o Rainbow. Eu não posso com esse caralho. O Catar ver isso aqui, fudeu, velho. Não deixa o Catar ver o efeito arco-íris aí, brother. Ai, caralho, levei uma pedrada aqui. Ei, porra. Mas vamos lá. Tá com cerveja, né? Sabia. O que a gente veio discutir aqui, na verdade, é a evolução dos jogos de Pokémon e o quão isso não ironicamente. O quão isso se entrelaça com a série, né? Porque Pokémon, ele vem mantendo a mesma fórmula há muito tempo, né? E essa fórmula, os senhores, ela é algo que parece que não vai mudar tão cedo assim, porque é algo que faz muito sucesso, né? Se você olhar lá os primeiros jogos de Pokémon, por exemplo, a fórmula em si, o coração é básico. É a mesma coisa. Na verdade, assim, eu acho que pro jogo funciona, não é nada mágico, mas... um core bem feito, até aí, os Super Irmãos Mario estão há mais tempo fazendo a mesma coisa. Isso. Mas as mecânicas de Mario mudaram bastante, Fabião. Mas o core é o mesmo, essa é a parada. Eu acho que não. Não é um jogo 2D de plataforma que você tem que salvar uma princesa no castelo? Não é mais. É um jogo já 3D, não mais 2D. Mas sai o 2D ainda, não sai? Sai. Faz muito tempo que não lança Ele sempre tem duas versões, tá? A versão 2D e a versão 3D. Sim, mas então faz ele mantém. muito tempo que não lança e mesmo 2D. Se a gente for pegar o 3D lá do Nintendo, tem a mesma data, vamos colocar aí. Do Nintendo 64? 96? A ideia é mais ou menos aquela lá. Acho que é 96 mesmo. Então a gente tem ali, né, e funciona. Tem razão. Funciona pro Pokémon também. Pro jogo, a série animada eu acho que podia ter acabado, sei lá, no meio da primeira. Caraca, ele não vê a série hoje em dia e tá criticando a série hoje em dia, cara.
Não dá pra ver, não deve dar pra ver, É não deve que ser eu bom, não- na verdade. Para de tomar água com difícil, gás, é Guilherme, difícil. você tá em 29 anos, você não pode tomar água com gás. É cerveja. Falando isso, acho que eu tenho que buscar um. Falar de Pokémon, é foda. Mas olha só. Mas o core gameplay, ele nem é o problema. Eu acho que desde que você acerte isso, tá ok. O anime já é uma questão problemática em questão de multimídia e tipo, é uma discussão que a gente pode entrar só nela. Eu queria, Então. inclusive, parabenizar o Ash, que já tem mais mundial que o Palmeiras. Isso é verdade. Então, eu fiquei confuso ali. Que pena que o Bruno não tá aqui pra discutir com a gente, porque o Ash ele ganhou a liga de Alola, que é Aloha, Uhum. sei lá como é que pronuncia, né? A Lola ganhou a Libertadores, né? Então, aí que foi o ponto, né? Caramba, essa foi a melhor explicação que eu ouvi até agora que me explodiu minha Ele cabeça. ganha uma liga, depois que ele ganha uma liga, ele participa do Mundial. A Lola é Mas- Libertadores, cara. Tá de É parabéns, regional. sabe? Você ganha a regional, você ganha o regional, você ganha a vaga pro Mundial. É assim que funciona. Caraca, tem toda razão. É isso aí. E aí, ele ganhou o Mundial. Agora eu não tenho mais dúvida. Não. Tá tudo certo. Não tá me Ele confundindo ganhou- mais, não. Tá ok. Ele ganhou Resolvemos o problema. ele ganhou a Champions League da Oceania. Tipo Mas, ó, essa temporada de... Não foi a última, né? Que a última temporada de Pokémon, ela era o dos Pokémon gigantes lá, que eles fazem o que acontece no jogo, né? E não é tão legal assim, e parte das coisas que acontecem no jogo acontecem no anime, então não foi tão bacana assim. O que me incomoda atualmente em Pokémon, um minuto que estou a suar o meu nariz, que me incomoda um pouco, é a viagem. Parece que os produtores usam um LSD bizarro antes de fazer. E aí, vamos lá fazer o Pokémon Garfo. Aê, Pokémon Garfo, porra, que maneiro. Não, não é Mas isso maneiro. não importa tanto. Não importa? Não importa, porque é o design do jogo, né, cara? Porque no começo, quando você pega Pokémon, para mim, a visão que eu tenho da premissa inicial do Pokémon é que os Pokémon substituem os animais do mundo e existe uma rinha de galinha. É isso. Aí, Não, porque quando tem começa animais a no aparecer- mundo. tem? Que animal que aparece além dos Pokémon? Cachorro, por exemplo. Tem Tem peixe. cachorro, mano. Tem. Nunca vi cachorro em Pokémon. Tem. Mas enfim, a base maior dos animais são substituídos, porque você vê Taurus e não vê touro. Ok. Né? E provavelmente eles comem carne de Taurus, essa é a realidade. E. Provavelmente não. Mas Magikarp eles comem. Magikarp, eles Magikarp comem. eles comem também. Então, Só não Quando come você pega se essa eles premissa- porque dá dor nas costas. quando você pega essa premissa e transforma em qualquer coisa, parece que você tá meio que largando o que você apresentou no começo pra fazer um monte de coisa nova, whatever, pra vender joguinho de fita. Coisas eu até aceito passar uns panos, mas a maior parte delas é realmente. Tudo bem que já existia alguns pokémons diferenciados, né, umas Voltorb da vida, mas eram raras exceções. Eram raras exceções. Então, mas eu não sei Hoje se em eles dia, criaram esse essa tipo premissa. esse tipo fada, ele foi criado para os caras poderem fazer qualquer coisa em formato e chamar de Pokémon. Então tem Pokémon mesa, tem Pokémon garfo, tem Pokémon microfone, sei lá. E é uma merda. A realidade é essa, esses Pokémon são uma merda. Então, o ponto é que eu não acho que eles criaram essa premissa de que eles vão substituir os animais, mas a ideia geral é que é essa, porque a gente vê muito pouco de outros animais, a gente até vê peixe e Cara, é cachorro no elenco, que mas é foda, porque assim, existe um contrato social em tudo que você vai consumir, tanto sendo um jogo ou quanto sendo uma série, né? Que você cai na suspensão de descrença. Uhum. Porque muita coisa que tá na Pokédex, ela contradiz o próprio sistema de jogar Pokémon. como assim? Se você pegar um Mimikyu da vida, ele é um Pokémon fantasma que se disfarça de Pikachu porque ele é feio e ele quer ser aceito. Essa premissa funciona pra um Mimikyu. Não pra uma raça inteira de 1 bilhão de Pokémons fantasmas que se disfarçam com a mesma roupa que ele mesmo costurou de Pikachu porque ele quer ser aceito. É verdade. É verdade. Sabe? O Killbone. O Killbone é só um filhote de Marowak com um crânio na cabeça. Essa história não é oficial, hein?
Descobrimos que temos um sério problema aqui de Marowaks abandonando filhotes. Então, não, morrendo. Né? Morrendo. Agora, enfim. Então, assim, tipo, tem muita coisa que. Não, essa história não é oficial, mas funciona, tá no tem jogo, muitas não tá? coisas que não, tá não não. funcionam. Eu nunca vi essa história em jogo, mas eu já Tá ouvi no pelas jogo. internet. Tá no Firehead, Nossa. no Fire. Você só joga os joguinhos modernos, é isso é o Eu seu joguei, problema. o único que eu joguei dos muito antigos foi o Firehead. Só joga, fica Não, mas jogando tem o que- joguinho tem- merda, a versão merda do jogo que o Pokémon é uma moto, vai tomar no cu. Tem, então, tipo, tem todas essas, sabe, os Pokémon. Tem os Pokémon bizarros em forma. Os Pokémon fantasma em forma de balão. Os Pokémon fantasma que sequestra criança. Tá ligado? Existe essas bizarrices em Pokémon, tá ligado? Mas aí Uhum. não, você captura vários e foda-se, tá ligado? Se você quer criança era psíquico. Então, dessa premissa, né, que a gente está discutindo aqui, realmente, às vezes ela fica meio estranha, mas quando a gente estava falando que o core, né, o núcleo, o cerne de Pokémon, ele não mudou, é porque a ideia sempre foi você colecionar todos os Pokémons, né, e eu acho que a ideia, na verdade, é fazer você ou vender jogo, ou vender boneco, é você criar esse instinto de coleção, né. E quando vocês falaram do Mario, eu até discordei no início, porque Mario tem vários tipos de Mario, mas Pokémon você não tem vários tipos de Pokémon, né? Tipo, de jogo Pokémon. Pokémon Stadium pô. não foi muito pra frente, né? Tem o Stadium, tem o trem de carta, o Tem o de Magic, carta, tem o tem o Magic Snap. de Pokémon, Sim, tem o tem Snap. vários spin-offs de Pokémon que são nichados pra cacete na Tem real liga. tem o Vários Pokémon Pokémon Go, Dungeon. tem o Pokémon Go. Não, aí tem o... mas o Pokémon GO, ele é um Pokémon bem mais parecido com um jogo padrão, assim, né? Porque é batalha por turno. Aí eu não fico somando bichinho no jogo pra evoluir de nível. Essa é a pior parte do Pokémon Go, é essa. A mecânica que eles encontraram. Mas, falando da ideia do Pokémon, antigamente eu sinto, e eu joguei o Firehead, vocês ficaram me zoando aí, mas eu joguei o Firehead, ele era bem difícil, assim, sabe? Eu achava ele bem difícil. Começou com o Charmander? Comecei com o Bulbasaur. Então você é burro e ruim. Eu sempre Pô, você escolhi o começou com o Bulbasaur. Bulbasaur e achou difícil, aí tu é ruim, velho. Sempre comecei com o É o Bulbasaur. Pokémon mais bugado pro começo, porque você enfrenta a primeira é pedra, depois é água, você tem vantagem nas duas primeiras Não, mas é ginásios. que, tipo, ele também não era tão óbvio, assim, em algumas coisas, né? E, por exemplo... Ele tem uma confusão de estética de jogo e de gameplay e de mapa, que você tem que ficar indo pra um lado, indo pro outro, voltando, vai e volta, sobe, desce, sobe, volta, vai, Não pega. só isso, mas, tipo, ele fala pra você que, você tem que ir na ilha tal, em tal lugar, fazer tal coisa. Uhum. E, cara, tiveram vezes, assim, que eu meio que me travei, assim, sabe? Ele não e deixa falou assim, claro se você e aí ele fez ou fala, você não fez. qual é a missão que eu tô agora? E aí... Tem hora que você tá no mapa ali, naquela parte do meio, que tem a Viridian, aquela cidade, a cidade que tem o shopping, a cidade que tem os... Tá tudo com a equipe Rocket lotada invadindo. Uhum. Tem uma parte que se você não estiver prestando atenção, você não sabe onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Porque é um monte de cidade que a equipe Rocket tá tomando, duas na verdade. Uma você tem que pegar o Scope pra voltar na música, da cidade da música triste lá, e usar o Scope pra pegar, pra matar o Marowak. É uma bagunça. E não deixa claro, ele não tinha esse... Acho que até por limitações, porque o Firehead, ele é um... Firehead é um remake do Fire. É o remake do Fire, ele só é bonito. Eu não vou nem chamar de remake, né? É um remaster. Colocaram corzinha e deixaram bonito. Não, mas ele é feito em cima da engine do Ruby, cara. Então... Sim, mas é porque eu digo isso porque ele não tem uma adição nova de gameplay. É o mesmo jogo. Não, mas o Ruby... É o mesmo jogo com a roupagem nova. Não, eu acho que o Ruby já tinha questão de luta em dupla. É a única coisa que eles tiraram e fizeram... Tinha luta em dupla no Firehead também. Então já valia, porque já tava na mesma engine. Então... E o Ruby, mas o Ruby tinha uns negócios maneiros de você pegar a bicicleta e trocar uma que pula, uma que não sei o que. Isso eram umas coisinhas legais. Mas enfim, sobre isso, o jogo é basicamente a mesma coisa. E ele não apesar de que o Ruby também, mas eu acho que o Ruby, o mapa é mais bem claro do que você tem que fazer, né? Uhum. Mas eu tenho um problema do Firehead nessa parte. Se você não tiver acostumado com o jogo,
É confuso o que você tem que fazer ali, você fica perdido. Ele é um pouco bagunçado, assim. E não Tipo, tem eu sempre achei estranho essa questão de, tipo, jornada até a liga. Mas é um bando de backtracking que não acaba mais, mano. Tudo bem, você tá em um pequeno estado ali, tem meia dúzia de cidades, você tem alguns rolês pra fazer, mas tipo, é um vai e volta, vai e volta, você vai e volta. E é bizarro que assim, vai lá e ganha a liga. Nem é essa a coisa, tua mãe te expulsa de casa e fala, ó, pega esse rato e vai embora. Pega esse gabiru e vai embora, né? Tipo isso. Aí, beleza, você pega o teu gabiru e vai lá batalhar com o gabiru e pomba. Aí você vai. E daí do nada você tá enfrentando a maior organização criminosa do seu estado, tá ligado? Sim. Só porque sim. Mas eu acho que, apesar disso, né? A ideia era que fosse feito para crianças e adolescentes, né? Porque a história é bem simples, bem morna, né? Ela é realmente não tem nada demais, né? Literalmente, Exato. você tem. O seu objetivo é capturar o máximo de Pokémon que puder. Porque não dá pra capturar todos, a não ser que você use cheat ou troque com outro amiguinho. No Game Boy Advance tinha essa vantagem, você conseguia trocar Pokémon. Ou então. Hoje tem. Ou então. Sim, mas é que começou no Advance, acho que no Game Boy e no Color não tinha isso. Game né? Boy original sempre teve cabo link. Tive cabo link? Então já dava pra você trocar os Pokémons. Mas aí você só conseguia pegar todos se você fizesse esse negócio, porque os iniciais não aparecem em cenário. Uhum. E o objetivo final era você pegar todas as suas medalhinhas ali e ser campeão da liga, né? Uhum. Mas de resto, nada incrível. Daí tem a história dos vilão, que são os caras que usam os Pokémon pro mal. Não que se você tá usando ele de rinha, você tá usando ele pro bem, mas enfim. Mas ainda assim ele tenta ser um negócio mais puro, mais bobo, mais simples. A gente tem a questão, tipo, o que você tem de mais maluco na primeira geração? O Mewtwo. E ele aparece depois que você acaba o jogo. Ele não é uma história principal, ao contrário do anime, que ele tem uma história canon com ele. Tentou. Sim, tipo, aquele filme, se você assiste aquele filme te dá um motivo pra equipe Rocket existir, tá ligado? Sim. Eles criaram. Foi a equipe Rocket? Tardiamente. Eu já nem lembro, faz 22 anos. Rocket. Tipo, eles criaram baseado no Mew um outro Pokémon e deu muito errado. Ou muito certo, fica aí o ponto de vista. Fica aí a questão. E tipo, beleza, tem equipe Rocket que tá resolvendo um problema, mas você é uma criança que foi expulso de casa com um Gabiru que quer vencer a Liga Pokémon, tá ligado? Tipo, tem esses dois problemas, você tem que fazer as duas coisas. Demorou alguns anos pra você saber que você podia capturar Deus com uma Pokébola. Então assim, o negócio vai evoluindo. Mas, mano, é um jogo de 94. Eu acho que o do Color é 94, 5 ou 6, por aí, deixa eu ver. Game Boy Red. Não, Game Boy não, Pokémon Red. Pokémon Red. O Red foi lançado em 96. Cara, tipo, um negócio... Foi em 96, um console limitadíssimo, era um negócio, uma experimentação, tá ligado? Tem toda uma questão de limitação da época. Tem seu charme. Assumo. Gosto. Mas, pô, é bobo. Sim, mas o ponto pra mim é que depois de algum tempo. Só um minuto, gente. Eu fui tentando jogar. Alguns, né? E, tipo, eu não consegui voltar, por exemplo, pro Blue, pro Green, porque eles são o mesmo jogo, né? Então não tem o que fazer. Eu joguei o Red, então esses outros não tem. Só que eles eram muito parecidos, né? E o que me mantinha neles, Fabião, era na verdade os Pokémons novos que apareciam, né? Só que eu tinha um link bom e grande com os Pokémons da liga principal, 150, e depois da liga Johto. Uhum. E depois disso começou a ficar mais raro, assim, a minha... como é que eu posso falar? Eu não me importava com esses outros Pokémons, até talvez pelo que vocês falaram aí, sobre qualquer coisa hoje é Pokémon. E, tipo, pra esses novos Pokémons, por exemplo, que lançaram, eu falei, pô, eu queria jogar, né? Aí eu fui lá e voltei no
no Sword and Shield, e eu me importei muito pouco com os novos Pokémons. Eu fiquei capturando os Pokémons antigos, né? E usando esses Pokémons antigos pra luta, sabe? Eu ouvi falar mais ou menos, aí é questão, entendidos de Pokémon que puderem corrigir, né? E realmente existe uma diferença, que a gente tava até comentando no WhatsApp mais cedo, de não ter saído Pokémon bom depois do Black and White. Que, pra falar a verdade, eu não joguei, ou o que eu mais joguei, assim, em questão cronológica, foi o meio termo que eu joguei muito Ruby. Se bem que eu acho que o Black and White já é depois do Ruby. Não lembro, enfim, não importa. Eu acho que não. E... de DS eu não joguei nenhum, né? Então, tipo, eu não joguei o Black and White e existe uma reclamação por parte de algumas pessoas, e eu vi essa reclamação sendo embasada quando terminaram de vazar a Pokédex dessa geração, que a Pokémon realmente virou uma franquia pra você vender boneco fofinho e pelúcia redonda. Se você olhar a Pokédex nova agora, tá cheio de Pokémon. Mas antigamente você tinha essa questão, tipo, dos bichos parecer bicho, tá ligado? Deles terem alguma coisa a mostrar, não um monte de bola redonda fofinha. Se a gente procurar a Pokédex agora, essa Pokédex agora, a gente vai ver um monte de Pokémon bola. Tudo bolinha, é tudo redondo, é tudo fofinho. Ok, isso tem um ponto. Eu concordo, ouvi tudo, inclusive. Sabe, algumas coisas que você fala, não, beleza, o diretor, eles trocaram o diretor de design, se eu não me engano, depois do Black and White, ou durante essa questão, que tem o Black and White 2, que eu nunca sei se tem uma Pokédex pra ele, eu acho que não, eu acho que é só uma história que ficou grande demais. O Black and White foi o último que eu zerei, eu acho. Nossa, eu não joguei. Eu não sei se você concorda com o que eu tava falando, que, pô, aparentemente a direção de criação do diretor de criação de Pokémon da época, entre aspas, boa, que a gente vai falar assim, porque a gente é um bando de velho paia, ele trabalhou até o Black and White. A partir dali você começa a ver que os Pokémon começam a ficar meio bizarro. A época, vamos dizer, boa, que eles trabalharam como, vamos dizer, animais, foi até o final, foi até a DS, né? A partir do DS começou a ficar meio... Opa, tamo perdidaço. Então provavelmente é isso aí que você falou, porque o Black and White é o último do DS, né? Mas eu tava comentando com o Guilherme agora que eu vi os Pokémons dessa geração, né, que estavam, entre aspas, vazados, ou tinha coisa que não tinha nem arte oficial. E, cara, tá cheio, principalmente Pokémon inicial, todos Pokémon redondinho. Sabe, é tudo perfeito pra você fazer ele em formato de bicho de pelúcia e arrancar dinheiro de idiota. Assim, é uma quantidade imensa de Pokémon redondo. Imensa. Então, você fala, pô, mano, aparentemente vocês querem fazer... Ou vocês estão perdidos ou vocês estão fazendo Pokémon redondo. Pra tentar farmar um dinheiro. Né? Ou transformando o pato em pavão. Aí eu não sei muito bem como é que os caras trabalham, né? Então... né, os caras estão meio malucos. E aparentemente o último gato bípede que existe é o Persian. O quadrúpede, no caso. Depois do Persian não é proibido gato quadrúpede. Não tem. Se evoluiu pro nível 2, ele fica de pé. Eu nem sei como estão os Pokémons nas novas gerações. Eu tentei jogar um pouco um que saiu de Switch, no meu Switch aqui que eu instalei no meu PC. Mas não sei, não sei se olha o jogo. Você instalou o Sword and Shield? Eu não sei se não é o Sword and Shield, não, é outro. Sword and Shield é bem bacana, cara. Eu gostei bastante. Não, sabe, não empolga? Eu não Mas não foi o Arceus que você... Eu acho que... Não, o Arceus eu joguei. O Arceus tem uma premissa mais legal, até. Inclusive, eu acho que o Arceus tem uma mecânica mais moderna, né? Tem uma mecânica bem diferente, cara. É uma mecânica modernizada do Pokémon, pra ser sincero. Não sei se isso é modernizado. Eu gostei, eu achei legal a mecânica. A galera gostou mesmo, cara.
assim, não sei se o jogo, no geral, é legal. Me parece, eu joguei um pouco. Mas me parece ser meio igual qualquer outro Pokémon vazio. Fica, vive aí nesse mundo aí de Pokémon. Tá ligado? Meio que isso. Segue a rota 7 aí, vai até o vilão. Alguma parada assim, sabe? Sim. Mas eu não joguei muito. Eu precisava jogar mais, mas... Sim. É que eu sinto que continua vendendo bem Pokémon, né? Porque as pessoas continuam com essa vontade de colecionar. Mas eu acho que ele continuou sendo um jogo para criança, sabe? Eu até discuti isso com o Bruno na época, que eu falei, Bruno, mas você tá achando muito fácil esse jogo? Ele, eu tenho que, cada vez que eu vou entrar num ginásio Pokémon, eu tenho que pegar um Pokémon de níveis bem mais baixos que eu acabei de pegar. Porque se eu pegar os principais, eu derroto o líder com um golpe. E acontece isso comigo, aconteceu comigo também. Você acha o jogo muito fácil? A gente tinha que parar pra fazer isso, assim, era bem fácil, na verdade. Não, na verdade... Você derrotar o ginásio inteiro com um Pokémon só, mas você tinha que parar pra farmar nível. Isso, é isso que eu ia falar. O Pokémon Fire Red... E não era pouco nível, era tipo 10 níveis de diferença, a partir daí você consegue zerar um ginásio com um Pokémon só, mas... O Pokémon Fire Red, por exemplo, né, que a gente vamos usar... O Fire, né, vamos usar a primeira versão de Pokémon, é exatamente o que o Fábio disse. Ele não é um jogo difícil, mas você tem que estar no nível certo pra fazer as coisas. Se você estiver muito atrás, ou você não consegue seguir a história sem ficar parando pra treinar seus Pokémons. Um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra uma galera mais nova aí. Final Fantasy XV. Eu consigo avançar a história do jogo sem ficar fazendo side quest. Exato. Eu fiz porque o nível do jogo é básico, não é difícil. Não é nem isso. Não, calma, ó. Você consegue dar final no jogo sem precisar ficar farmando. Exato, por quê? Porque ele entende que side quest é algo que você tem que fazer se você quiser. Nos jogos antigos, você era obrigado a fazer side quest, porque side quest farmar, às vezes nem tinha side quest, porque mas você tinha não tinha nível. Na mão mesmo, cara. Do meu ponto de vista... Você tinha que ficar grindando muito tempo pra você conseguir ganhar nível, né? É que assim, do meu ponto de vista, as sidequests de Final Fantasy XV são um lixo e não dá vontade de fazer. Então por isso eu acabei não fazendo. É ruim, velho. Vai lá pegar o feijão. O feijão é um negócio brilhando no chão. Que merda é essa? Ou então, aí as outras é uma outra parte de sidequest do Final Fantasy que é legal, que é a caça dos bichos. Mas também não dava muita motivação. Isso era a única parte legal, que tipo, pega esses bichos aqui, mata esse rinoceronte de bico rosa, sei lá, uma parada assim, daí você vai lá, mata o rinoceronte de bico rosa e você ganha grana com isso. Mas não dá muita motivação porque a recompensa é muito mínima, né? Pro jogo no geral. Então, não tem nada, não tem uma parte de história na sidequest que te atrai e a recompensa é pífia. Então, você não precisa fazer e o jogo te dá, e você vai avançando na história e você percebe que não tem por que ficar perdendo tempo com isso. Mas no Pokémon, você não tem missão, né? Você, tem. Vai lá e ganha a liga. Beleza, é uma missão. Mas você não fala com a tia da lojinha e ela fala, faz isso, daí você faz. Entendeu? Existem algumas quests que você precisa fazer pra avançar. Mas é a questão meio que, esse mundo, o mundo, por algum motivo, o mundo tá te travando por causa disso, tá ligado? Isso. Você não simplesmente farma dinheiro derrotando gente em rota e compra passagem pro SS barco lá, esqueci o nome do barco. Você tem que falar com o Bill pra pegar o SSS da NASA, não. Então, algumas coisas você tem que dar uns rolê, tá ligado? Mas... sabe, invariavelmente, se você não der um rolê no covil da equipe Rocket, você não vai chegar não vai. Mas isso não é bem uma side quest, porque se você não fizer isso, você não avança a história, né? Você não progride. Você consegue muito bem passar o jogo sem roubar o IV de alguém. Tá? Não, mas o pegar meu ponto... o IV ou você roubando o IV de alguém. O meu ponto... mas eu roubo, porque o meu ponto é assim... Porra, é um IV, cacete, claro que eu roubo. O meu ponto é assim, que o Pokémon Sword and Shield, por exemplo, e eu não sei os anteriores, até chegar no Fire, que foi o anterior que eu joguei, Fire era difícil pra mim, mas o Sword and Shield, ele tem um negócio que é o compartilhamento de XP, que é um item que você pega no Pokémon Fire Red depois de bastante tempo. Mas já tem desde o Sun and Moon. Hã? Compartilhar XP, acho que é desde o Sun and Moon. Então, mas era um item que eu pegava lá no Fire Red depois de algum tempo. E ok, isso ajuda, só que eu acho que o nível de XP que você deveria ganhar deveria ser muito menor.
E aí Não, você antigamente fica com era. todos os bonecos que estão ali na sua party, até quem tá lá guardado, ganhando XP. E você chega num ginásio, você arrebenta o líder em um golpe, sabe? E isso acabou me deixando meio chateado com isso. E eu gostei muito do Sword and Shield. Só que eu tinha que ficar fazendo esse esquema, pegar um Pokémon muito fraco pra poder lutar, entendeu? A hora que você chegava, você Eu tava muito forte toda vez. tava muito forte. É. Acontece. Eles Assim, não dá podem pra você fazer. tentar- Mas eles podiam dá pra você botar uma tentar ficar escolha Você pode tentar esquipar as lutas ao máximo possível. e só ir, né? Mas eles Isso podiam é dar uma positivo. escolha de nível pro jogo, pelo menos, então, né? Te Tipo, deixar assim, normal deixar. e difícil. Isso, poderiam deixar e eles não deixam. Deveria ter esse nível de dificuldade pra você escolher, seja só aumentando a vida dos bichos, que seja, cara, que seja. Tava ótimo. É porque o resto meio que pega, vamos dizer, de inteligência artificial, né? Uhum. O tipo de. Vira e mexe você enfrenta no Firehead mesmo, só tem um nível de jogo. Vira e mexe você enfrenta um cara e ele fica usando um poder de debuff e nunca te ataca. E aí você dá um golpe, mata ele. Você dá 3 golpes, mata ele, ele ficou debuffando sem te atacar e não adiantou nada. Então isso é um problema de IA. Aí o cara vai dar Leer. Ele vai ficar ali, tipo, mexendo o rabinho do bicho pra baixar minha defesa, só que ele nunca vai atacar, então não adianta nada. Então tinha esse problema também. Mas às vezes também, tipo assim, é um golpe só pra te derrotar. Aí parece que é aleatório. Ele dá o Leer aí, e ele podia te matar, eu vou lá e dou outro golpe nele e eu mato. Ele poderia ter me matado nesse golpe, não me matou. Ele usou um golpe que não usaria. Isso acontecia nos antigos. Nesses novos, isso não acontece. Melhorou um pouco isso. Melhorou bastante, assim. Mas também é o mínimo, né? Vamos ser sinceros. Até porque o jogo tá bem mais fácil, né? Não, mas tem que ter uma sensação de que as coisas acontecem, né? Tipo, hoje É. em dia se dá pra fazer, entre aspas, um mundo mais vivo, apesar deles claramente não terem entregado isso. Uhum. Sabe, tipo, de ter aquelas pessoas, eles serem treinadores de Pokémon, tipo, de treinar Pokémons é um negócio que, por exemplo, batalha aleatória, era chatão pra cacete, velho. Sabe o que eles podiam fazer? Não dificultar o jogo, mas fazer uma parada meio Skyrim. Se você quiser tryhardar o jogo e subir nível pra caralho, os inimigos vão aumentando de nível junto, sabe? Uhum. Por exemplo, no Skyrim tinha um bug no começo do jogo que você ficava escondido, descendo flechada num NPC que não morria. Uhum. Então você podia subir de nível infinito ali, que você ia só ganhando XP, tá ligado? Uhum. Aí você podia ficar com 99 de XP, aumentando o máximo seu dano em flecha e o máximo de dano escondido. Uhum. É óbvio que nas atualizações posteriores eles arrumaram isso aí. Mas você podia fazer isso e ficar com o nível máximo na primeira quest do jogo. Só que você ia avançar ali a história e tem uma parte que você encontra um Frost Troll, um dos bichos, e ele ia estar com um nível absurdo também. E aí você ia levar porrada do Frost Troll do mesmo jeito. Porque ali você ficou aumentando uma coisa específica, porque Skyrim você subia de nível à medida que você usava as coisas. Você batia com a espada, você ganhava XP de espada. Você batia com arco e flecha, você ganhava XP de arco e flecha. Quero pegar nível 100 de smithing fazendo uma adaga. Também dava pra fazer isso, ficar fazendo a adaga infinita até ganhar máximo de smithing. Mas assim, aí você ia enfrentar um bicho ali e você não tinha nível nas outras coisas. Por exemplo, Frost Troll é muito fraco contra a magia, só que sua magia tava baixíssima e você se fudia, né? Então, mas assim... Balanceamento, né? Podia balanceamento dos outros inimigos. Porque daí você não coloca nível, então se o cara quer jogar no modo fácil e enfrenta os caras e só segue, ele consegue jogar. E o cara que vai subir pra caralho de nível também, sem sofrer muito, sabe? Skyrim também tinha uma outra questão que você podia forçar algumas coisas a ficar fácil, principalmente covil. Que covil, quando você entrava em algum covil ou uma caverna, ele dava um loading, aí ele calculava o seu nível e botava os bichos no nível parecido, só que ele só fazia isso uma vez. Depois você saía, você entrava no covil, carregava o covil, ficava todo mundo junto com o seu nível. Aí você saía, ia fazer outra coisa, pegava 5 nível, jogando a história principal, quero voltar lá. A hora que você volta lá, os bichos tá fraco. Isso. Eu acho que eles arrumaram isso na atualização também. Provavelmente, mas dava pra fazer, assim, um monte de bug que tinha. Mas é um sistema mais inteligente, por exemplo, pra não colocar um nível de jogo. É que Skyrim ainda dava pra escolher o nível, mas você conseguia jogar ele
tendo o mesmo grau de dificuldade durante a partida toda. É meio complicado, porque assim, tipo... meio que daí em Pokémon ninguém é especial. Sabe, se todo mundo tem o exato mesmo, tudo bem. Elite Four pode ter um pouco mais desafio, porque eles vão ficar usando Full Restore e o cacete A4, e os Pokémon são mais fortes, a inteligência artificial é um pouco mais inteligente que de um primeiro ginásio. Foi a primeira vez que eu morri, eu acho, no Sword and Shield, foi nos 4. Então, tipo, assim, Você deve ter morrido ainda. Os ginásios por... são mais fáceis porque, né, você tá com o nível mais baixo, tudo bem. Então, tipo, independente de que nível você chegar. Mas, de repente, se tu rusha uma história e vai nivelar a Elite Four por baixo, um cara que deveria estar nível 70, ele baixa o nível pro cara pra 35. Mas aí você tá considerando que o Elite Four vai ter 3 Caterpie, que nem o Zé que fica lá no matinho, tá ligado? Ele não vai ter. O meu problema é o Zek. É exatamente esse, tipo, tudo assim, ninguém achava o Zek legal. Os Zeks da vida, que eles ficam parados, sentados, tomando sol, e quando passa alguém na frente dele, ele não deixa você andar, e fala, não, você vai batalhar comigo, tamo apostando dinheiro. Você tá com o Mewtwo e o cara tá com 3 PJ. Tipo isso. Sabe, algumas batalhas poderiam ser menos obrigatórias, tá? Você podia, sei lá, trocar uma ideia com o Zek antes de saber se ele vai batalhar com você. Tipo, o Zek tá lá, ele tá lá caçando o Caterpie com a porra de uma rede. Existe uma Pokébola pra você fazer isso, mas ele vai de rede. Sabe? Aí fala, opa, e aí? Não, eu tô caçando os Caterpie aqui, pô, não sei o que. Tipo, mano, deixa os caras um pouco mais especial, porque tá cheio de normal boy Zek, que é os caras de boné azul, tá ligado? Isso é o que dava preguiça. Dava uma preguiça, assim. Falando Zek aí, é que eu falei, o Zek tá ali na esquina, daí virou Zek. Mas assim, que é o nome, ninguém chama Zé em Pokémon, mas Zé que chama. sim. Não, mas a minha versão tá em português brasileiro. Original, inclusive. Deve estar mesmo. Tem cedilha na fonte? Mas isso tem cedilha. Mas essa aí tá oficial, então. Essas pequenas melhorias que vocês estão falando, elas aconteceram, né? Então hoje você consegue evitar alguns combates. Lógico, se você entrar num matinho, por exemplo... vai ter alguns poucos encontros aleatórios ali no meio, porque normalmente o Pokémon ele aparece, ele surge do nada assim no meio do mato e você vê ele, você consegue desviar se você quiser. Mas tem algumas batalhas que você vai passar na frente de alguém, você vai ter que lutar porque a história pede que você faça isso. Esse encontro de Pokémon selvagem aleatório não é um problema, na minha percepção. É os caras da estrada. Que antigamente você tinha que andar. Você terminava... que tinha lá o pierzinho, a estradinha de madeira, que, mano, tinha um maluco escondido a cada 5 passos, alguém pra te catar ali no. Mano, que vai pra última cidade antes de você fazer eles em gelo. Mas era assim. Se você botar a foto dessa rota na minha frente, me dá uma canseira, velho. Porque chega uma hora que você fica com preguiça de fazer o negócio. Tipo, mano, eu tenho que passar aqui, velho, 30 lutas com os caras aleatórios. Isso. Deram uma melhorada isso no Gold, e alguns caras tinham o número do seu celular e ficava te chamando pro X1 e você negava todos porque foda-se. Nossa, não tinha isso, né? Tinha, mas, né? Mas assim, realmente era aquele negócio de... Eu chegava nessa rota ou essa, ou a Decidona lá. Tá ligado? Que tem as duas. Tem a Decidona e que chegam no mesmo lugar. Cara, eu entro ali e falo, acho que amanhã eu jogo, hein? E deixava o jogo salvo por 5 meses, sei lá. Porque é bem chato, E não tem como você escapar, por exemplo. Então esse tipo de... De novo, limitação da época, né? Sim. Não sei se só isso, mas tinha outras formas de fazer, mas até tem muita coisa que... Até de conhecimento, né? Acho que as coisas evoluíram. Mas, cara, a gente tá falando de coisa de 30 anos atrás, sim, tá ligado? Sim, mas as coisas realmente melhoraram nesse aspecto. E hoje o que mais me incomodou no Sword and Shield foi realmente a dificuldade, né? Quando a gente viu que... Quando a gente tava discutindo hoje no grupo sobre as mudanças, porque eu falei, eu gostei tanto do Sword and Shield, do sistema dele de Pokémon gigante, tem um negócio de Dynamax e tal. Cara, isso é tão legal, mas tão legal, era tão divertido jogar esse jogo, cara, que eu não queria que ele acabasse nunca. E queria que ele fosse mais difícil. E aí o Bruno falou, mas... porque faz um tempo que eu não jogo Pokémon, né? Eu não jogo todos os Pokémons.
Pô, isso são mecânicas que são inseridas e retiradas de cada jogo, né? E não vai ter essa mecânica no próximo. Eu falei, pô, no Arceus eu até entendo, né? É diferente, mas, poxa, não vai ter. Pô, eu gostava de Pokémon gigante. Falei, não, agora tem um outro esquema. Tipo, a Mega Evolução. Tipo, eles fizeram a Mega Evolução, deu certo pra caralho, eles falaram, agora a gente não pode mais usar a Mega Evolução, a gente vai fazer o quê? A mesma coisa, só que agora fica gigante. Então é essas horas que eu acho que é meio Disney. Eu não sei como é no jogo, não quero saber também. Mas tem umas coisas que me parecem Pokémon gigante. Maneiro. Então, mas é porque, por mas exemplo... o Pikachu gigante redondão é maneiro. Não, cara, mas os Pokémons eles mudavam de forma e eles ganhavam poderes especiais. E, além disso, tinha umas raids que apareciam no meio do mapa, assim, ó, tem uma luz no meio do mapa, assim, ó, um pilar de luz, assim, você entrava dentro dele, aí ele criava uma batalha online de, sei lá, uns 5 jogadores contra um Pokémon, como se fosse uma batalha de WoW, por exemplo. E aí era todo mundo contra aquele Pokémon. E aí era difícil, era um Pokémon bem mais forte, era bem mais difícil do que a história mesmo. Então ele tinha um monte de coisinha assim que era bem legal. Só que esse esquema, ele aconteceu no anime, por exemplo, eles falam, eu acho que no jogo também, que isso é um esquema que acontece na ilha do Sword and Shield. Ou com o primeiro Tentacruel. Que eu esqueci o nome que eu esqueci o nome da ilha. Mas isso acontece nessa região. E essa região, por conta, acho que das plantas que exalam alguma coisa lá, elas causam isso aos Pokémons. Então, no momento em que ele sair de lá, ele não tem mais isso, entendeu? Ah, que merda, hein? Não sabia, não. Mas já que a gente tá falando de jogo ruim, eu queria mudar essa pauta pra gente poder falar de um 7-1. Um 7-1, meu Deus! Do nada, o cara sacou um 7-1 do nada. Porque eu peguei aqui, eu acabei de ver, o Kratza postou um vídeo do 7-1 aqui no grupo. Certo, estou pronto. E eu não vi o vídeo, porque é um vídeo do Games Edu e eu provavelmente não vou ver. Mas o vídeo do Games Edu é legal, mano. Vai. Você vê que ele vai fazer 37 vezes a piada do Danonão Grosso. Mas enfim. Mas essa é a graça. Eu queria pegar aquela treta que os caras fizeram... Danone Batavo. Que os caras fizeram um financiamento coletivo. Esse jogo tava na BGS durante algum tempo, eles anunciando esse negócio, cara. Fez o maior sucesso. Eles pegaram uma meta ali de R$85 mil pra pegar uma pá. Ouvi. Teve até camisa. Eu conheço gente que nem joga videogame e comprou o negócio pra ganhar uma camisa desse jogo. Então, ouvi uma nota de esclarecimento oficial. Eu vi a nota hoje também. Mas o que aconteceu? Explica o que aconteceu que eu não... Peraí, vamos começar sobre os R$85 mil que eles pediram de meta para eles comprarem um monte de preset pronto, bem barato. Que não dava milão. Que não dava em dólar. Dava $1.000. Vai perto, aproximadamente $1.000. E eles só jogaram um preset lá meio que sem, entre muitas aspas, programar. Eles jogaram um preset que já tá na internet, simples. Comprado. Não, mas é da Unreal, é um negócio chique. O preset compradinho, ó. O preset da Unreal funciona bem, cara. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Havia uma meta de R$85 mil pra criar um sistema de dia e noite. Pegaram o dinheiro e compraram um asset de $39, tá? Na Unreal Marketplace. Prometendo que iam comprar um negócio muito melhor. Não. Ninguém faz financiamento coletivo falando que vai comprar asset. Vai comprar coisa. Era pra desenvolver um asset. Mas eles compraram um chamado Ultra Dynamic Sky, que é inclusive chuva, só que eles não colocaram essa chuva no jogo. Ou seja, eles pegaram uma meta para bater R$85 mil no financiamento coletivo, para adicionar dia e noite no jogo, e eles só usaram esse R$85 mil para comprar um asset de $39. Tá? Vamos lá. Cara. O sistema de carros também não foi criado por eles. É verdade que tem rota no jogo? Tem, mas eu vou explicar isso também. Eles usaram um outro asset chamado F-Gear, de $100, esse é um pouco mais caro, tá?
O sistema de controle de personagens e armas é um asset grátis, se chama Advanced Locomotion. Eu não acho um problema eles usarem asset pago e nem asset gratuito. Pô, mas tá, gente? o Advanced Locomotion, ele funciona bem pra caralho. Então, o negócio é absurdo que aquilo é O que grátis. me parece, o que o pessoal fala, é que eles só jogaram um asset no jogo e foda-se. Pegaram o projeto lá e botaram os bonecos em cima, Isso. inclusive com animação pegada no Mixamo, que você consegue muita Isso. coisa gratuita. Então, vamos continuar nisso ainda. Se a gente colocar um Animações gameplay de grátis. algum canal aqui conhecido, a gente toma ban? Botar Acho que sem não. áudio, eu acho que não. Se não tiver o rosto do cara, melhor ainda. Deixa eu continuar aqui, antes da gente pôr a gameplay. Animação grátis, a gente já Muitos faz sites estão um review aqui, né? Eu não vi nada no jogo. Eu também não. A animação grátis da Mixamo, que é o que o Fábio falou. Cachorros editados no Animalia. A Mixamo e a Animalia são gratuitos, né? Minimapa... Mas o Mixamo, zero problema, tá? Tipo, assim, usar a animação do Mixamo eu acho honesto, agiliza muita coisa, Sim. sabe? É difícil você... Tem certas coisas que é difícil você difícil fazer na mão. Não tem por que você fazer certas coisas na mão. A não ser que você seja um estúdio gigante, né? AAA, aí você entende. Mas eu acho que pra estúdio também acho que não. Vamos lá. Eu acho que tem muita coisa que você não precisa. Tipo, tá no Mas Mixamo, tá. Atende, usa. Calma, vamos lá. Minimapa. Usaram um asset de R$300. Journeyman Minimapa. GPS. Também usaram um asset de GPS de R$50, que é o Roadmap Navigation. Não criaram nem o sistema de NPC. É o Word Directors NPC, R$550. Os códigos do jogo quase não tem conteúdo deles. E quando tem, é péssimo. Isso aqui alguém colocou, não é uma avaliação minha. Eu não fui ver o código para poder falar. Apesar de eu ser programador formado, eu não foda-se. Eu não sei como é que faz pra ler o script que o Blueprint transforma e eu nem lembro mais como é que se lê um código em C++. Então eu não vou olhar essa bosta. Não importa. Não Também importa. não tenho coisa suficiente de Unity pra poder falar que é uma bosta ou não. Ou Real, perdão. Pra poder falar que é uma bosta ou não. Vários personagens em armas estão com nomes em inglês e estilos de textura completamente diferentes, indicando que também não foram criados por eles. A granada, por exemplo, daqui, ele colocou um link, mas não tem, porque é uma imagem, e custa R$60 uma granada. Tá barato, porque deve ser mais caro numa loja. Ou seja, basicamente eles juntaram, não sei quanto que deu, eu vou até procurar essa informação, quanto que deu o financiamento coletivo da 171. Eu não sei quanto que eles bateram. Eu também não... Aqui, vamos lá. Na Catarse pra ver. Eles bateram 250 mil em 2 campanhas. E eles basicamente gastaram cerca de $1.000 pra baixar um monte de assets e jogar no jogo. É o que eu disse, não é um problema porque tem algumas texturas que são deles mesmo, de carros, mapas, essas coisas. Tem vários problemas, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa que mexe com desenvolvimento em Unity. Tá? A gente mexe com essas coisas em Unity, a gente lançou coisa para terceiros, sabe? E de repente, às vezes você olha assim, tem que implementar tal coisa, a gente precisa de tal coisa, certo? Existe um asset que resolve esse problema? Existe. Quanto ele custa? R$200. Pra mandar alguém fazer essa porra na unha, leva quanto tempo? 3 semanas pra mais. Mas pra eu pagar um programador por 3 semanas custa quanto? Custa mais que R$200. Sabe, a gente tá falando assim, tipo, talvez 200 mil seja muito dinheiro pro que supostamente eles entregaram, ainda mais vendendo o jogo em Early Access. Espero que quem tenha pagado o financiamento coletivo tenha recebido um código. Eu acho que é decente você fazer isso. Inclusive, o único jogo que eu fiz isso, eu paguei. Existe. Vou dar 5 pra vocês. Você não recebe o código, tudo bem. Mas se eu der 20, eu recebo o código. Normal, faz parte. A gente no DSCast trabalhou bastante com catarse de vários RPGs em financiamento coletivo. E é normal. Um preço mínimo para você receber o código do jogo. Isso, pra você receber alguma coisa já direcionada ao jogo. Tudo bem, você consegue bastante dinheiro, né, nesse avanço. Deve ter muita gente que tem esse jogo baixado que pagou o catarse, então tipo, a venda em si
talvez a venda do jogo esteja abaixo do que a Steam diz que vendeu, porque a Steam sabe o quanto o jogo foi vendido. Eu não sei se conta o quanto o jogo foi baixado por chave que o desenvolvedor entrega. Sim, tem Para essas isso. pessoas que compraram por fora. Né? Então, assim, pode ser que o projeto realmente seja maior do que aparenta em questão de venda na Steam. Então tem muita gente envolvida na compra desse negócio. É normal gerar reclamação. O Então, pessoal gastou dinheiro para ajudar espera, essa coisa a sair. Eu quero que essa coisa saia. Tudo bem, mas a questão o jogo ele saiu, ele é um jogo que aparentemente aqui, estamos vendo aí o gameplay do Early Access, é um gameplay que aparentemente é algo simples, não é algo que não, tipo, parece super, simples super, mas tipo, ele parece ser simples pra quem tá acostumado com jogos grandes, né? Mas ele tem um monte de coisa aqui. Tem, e aí é isso que eu tô falando. Custa dinheiro deixar um monte de asset que você gastou $1.000 com essa cara. Uhum. Sabe? Um projeto que tá aí há vários anos em desenvolvimento. Eu fiquei sabendo que tipo, os caras começaram o projeto do 171 fazendo os primeiros playtests e ideias no jogo no Blender. Porque você fazer isso no GTA, um mod no GTA que fica legal, beleza, você não tem que se preocupar com um monte de coisa. Você só joga lá, né? Então assim, os caras pegaram não sei quantos mil. Mano, mas custa dinheiro. Se os caras pegaram esse dinheiro pra trabalhar só nisso, às vezes 200 mil é pouco. Uhum. Então, realmente não sei o quanto que isso custa, né? Não sei quantas pessoas tem no jogo, não sei quanto tempo eles estão trabalhando, o maluco tem que pagar as contas, cara. Uhum. Sabe, pessoa trabalhando custa dinheiro, não é só, tipo, ganhamos tanto, logo você tem que transformar esse dinheiro em investimento direto no jogo. Não, mano, o maluco tem que comprar comida, pagar a conta de água porque ele levantou pra usar o banheiro e a conta de luz porque ele tá com o computador pra rodar Unity ligado. Essa merda. E pra o cara manter um jogo desse escopo, ele não pode ter 2 empregos, por exemplo. Ele não pode estar trabalhando. Não, se ele estiver trabalhando. A gente aqui, criando um conteúdo e a gente trabalha. Assim, demora, então esse que é o problema. Cara, demora muito pra isso aí ficar pronto se você não trabalhar full time. Inclusive é um projeto que tá vivo há muito tempo. Sabe, mas assim, cara, qualquer jogo bobinho, se você botar na conta do lápis, sem compra de asset, tem umas coisas que você vê rodando que você acha, tipo, mano, qualquer maluco de 15 anos com tempo livre faria isso. Mas um adulto custa dinheiro. Uhum. Às vezes uns projetos de um jogo puta bosta custa 100 mil reais. Mas assim, do que eu tô vendo aqui, né, desse gameplay aí que tá passando, ele tem muito de GTA, né, só que ele tem várias variáveis, que tipo, ele se passa em, sei lá, em São Paulo, no Rio, não sei, mas ele tem uma inspiração que é bem clara, só que são tantas variáveis pra alguém que tá fazendo um jogo indie, pequeno, com, sei lá, 80 mil reais, 100 mil reais, cara, que isso me parece muito impressionante que isso tenha saído nesse nível, sabe? O jogo se vendeu como GTA brasileiro. Né? Ele foi vendido dessa forma. E GTA brasileiro, GTA que se passa no Brasil. Temos esse... A gente tem que colocar outra coisa em relação também, que ele tá em beta, né? Uhum. Então vendendo, você compra o beta, óbvio que você vai ganhar o jogo depois. A versão final. Então não dá pra considerar também todos os problemas que tem aí como problema final do jogo, né? Eu acho que eles fizeram isso, mas pode ser. Não estou julgando, faz parte. Funciona como marketing, inclusive, né? O acesso antecipado. Isso. Uhum. Mas, cara, se você vende o acesso antecipado, você consegue farmar um dinheirinho a mais. Não, e sem dizer, por exemplo... Mas você coloca gente pra te dar dor de cabeça. Mas você pega, por exemplo, Cyberpunk, venderam o acesso antecipado, o jogo saiu esse ano. Não, mas aí eles aqui estão falando que é acesso. Eles estão falando aqui que é acesso antecipado. Mas enfim. Não, tô zoando o Cyberpunk que lançou oficialmente. Sim, mas eles lançaram oficialmente. Mas assim, cara, você tá colocando gente pra te dar dor de cabeça, mano. Uhum. Você vai ter, esse tipo de publicação que eu li aqui, não é de minha autoria, eu tô lendo publicação de terceiros, sobre problemas, entre aspas, do jogo. E como eu disse, colocar asset no jogo não é um problema. Se você souber programar asset, vai fazer ela funcionar melhor do que ela... Inclusive existe, eu não vou lembrar, eu posso procurar depois, não vai ser pra essa live,
Existe um jogo que um cara fez em Unreal só com asset gratuito. Uhum. Entenda asset gratuito na Unreal como promoções que a Unreal faz e vira e mexe, ela coloca algum... Ela escolhe... Acho que todo mês ela lança pelo menos um asset da loja e fica de graça. Uhum. Entendi. Então, tipo, o cara foi juntando esses assets gratuitamente e ele fez um jogo que é mais bonito que Final Fantasy XV. Vou falar que não é muito difícil antes que o Chico fale. Então, mas aí... Então, assim, tipo, você consegue fazer, tá ligado? Ô, Fábio, mas... Um cara com tempo livre e farmando um asset gratuito que a Unreal te dá, você consegue fazer uns jogos maravilhosamente incríveis. Mas não é assim que a vida funciona, um cara fez. Exato, mas o cerne desse jogo aqui, por exemplo, ele tá ali, beleza, as coisas estão ali, só que tem muitas coisas ali que estão faltando, né? Então, por exemplo, o carro bateu ali, o carro não amassou. Mas será que não é isso que eles querem agora? E ir arrumando aos poucos, assim? Não, e fazendo... feedback, ó. Isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Puta, você tá cobrando 50 conto num jogo em acesso antecipado, eu bato no carro, o carro não amassa. Uhum. Aí fala, porra, mas é difícil, né? Falei, eu sei, mas então, eu não sei se é que eu não entendo de criação de jogos, né? Mas não é só comprar mais um asset, então, que você arrasta ali e coloca, tipo assim, ó, o carro amassa? Não é bem assim. Não? Não. Tem que modelar o carro para que quando ele bater, ele tem um... tem toda a programação de troca, inteligência artificial, de reconhecer a batida, deve ter uns 17... Deve ter uns 17 hitbox diferentes nesse carro pra você fazer esse Tecnicamente, cálculo. eu imagino que ele vai ter que refazer todo o veículo, ou ele vai ter que programar a própria parada em cima do veículo. Não sei se tá... Porque primeiro que ele vai ter que modular a imagem do carro batida, né? Uhum. Aí o Fábio me corrija depois se eu tiver errado, porque... a gente sabe que existe limite, né? Muitas vezes você parar até em GTA V, assim, existe algumas batidas acontecem, mas tipo, o carro não vai amassar igual um carro na vida real. Não existe um carro, ele não vai amassar especificamente, ele tem limite de onde ele reconhece e de que forma ele amassa. Então, o que eu imagino? Eles desenham um carro amassado. O carro bateu no canto esquerdo frontal. Aí ele desenha esse carro amassado no canto esquerdo frontal. Aí o carro amassado no canto esquerdo... canto direito frontal e frente, meio ali. Batida de frente. Isso. Aí tem que amassar o capô diferente do que uma batida lateral. O Fábio do jeito que a porta quebra. O Fábio vai saber melhor porque ele é programador de jogos mesmo. Não, programação era... Não é? Você é roteirista, né? Eu sou roteirista. Eu sou programador, mas minha programação é game designer. E faço tudo mal. Mas assim, eu imagino já programei. O cara vai ter que desenhar cada carro amassadinho, e cada veículo que ele botar no jogo, ele vai ter que fazer isso. Sim. Se ele tiver 60 tipos de carros, ele vai ter que fazer isso para cada um dos 60. Isso custa, isso custa muito dinheiro. Dinheiro e tempo pra caralho. Muito dinheiro. Custa dinheiro. O tempo pra caralho, porque na verdade tu vai usar uns 200 caras fazendo isso, tá ligado? 200 funcionários, um carro pra cada, tá ligado? Então, vai levar 3 meses. Então, por exemplo, o Guilherme usou o exemplo dele comprar um asset para amassar o carro na internet. Vai vir com os modelos de carro que não costumam ter no Brasil, por exemplo. Você vai ter lá um Corolla até tem. Um Ford Edge, sei lá, uns carros que não tem no Brasil mesmo, ou não é tão comum no nosso... cenários mais populares brasileiros. Eles estão buscando os carros populares aqui no Brasil. Isso. Então você vê aí nas imagens do jogo que os caras colocam Fusca, Golf, sei lá, essas paradas que tem de carro no Brasil mesmo. Então, não tem como o cara pegar um asset pronto pra isso, porque o carro vai ter que ser desenhado amassado. Assim, às vezes até o carro que não amassa, ele pode ter comprado aqueles carros um por um, ou com alguém que já tinha isso aí pronto, porque já tinha de portfólio, ou alguma coisa assim, ou comprou vários carros de vários artistas 3D e conseguiu acertar mais ou menos no jogo, perto do realismo do realismo do jogo. Mano, isso aí deve custar muito caro. A gente pode falar que o jogo tá visualmente bonito, né? Tá feio. Tá visualmente bonito. Cara, pro escopo dele aí, eu acho que sim. Eu acho que tá bonito, sim. Pra custar R$50, talvez... Cara, não sei. Não sei, porque tem jogos que custam menos e pra mim são mais bonitos. Mas o problema pra mim aí é o escopo, né? Porque se você pegar um jogo brasileiro aí
indie do mesmo jeito e tem. Mas você não muito tem mais esse tipo de bonito. escopo. Só que o escopo aí é muito maior, né? Escopo. O escopo é Esse muito tipo de maior. escopo é muito difícil de Eles achar. lançaram um jogo de escopo, é o que eu falei, é um jogo de escopo AAA. A Rockstar lança há quanto tempo? A Apple é um mundo aberto de Mas é uma cidade bem pequena. Uma cidade bem pequena. O mapa Tudo bem, mas Mas e aí? com quantos cara? Com 10 malucos? Tá gigante sei, esse Você projeto. tá comparando realmente. com base em quê? Né? Pra mim, é um escopo de jogo AAA. Você vai pegar jogo indie, normalmente são jogos 16 bits, mais simples, desenhos à mão, mesmo que não for 16 bits, são desenhos à mão, 2D, às vezes um 3D, um Tem isométrico. vários. Não é um... Assim, tem alguns 3D low poly brasileiros que são bem bonitos e tem alguns 3D low poly brasileiros que, tipo, eles não entregam muito. Não tá entrega. ligado? Então eu acho porque que ele tá imaginando é uma coisa muito maior do que o indie padrão. Né? Sim. Por isso que eu falo que é um escopo tanto de polimento gráfico quanto de ideia de escopo, ele é muito maior que um indie padrão. É porque, tipo, vamos botar assim, em questão de objeto 3D. Tá, eu não vou lembrar todos os jogos brasileiros que já lançaram, principalmente os 3D. Mas vamos de um Horizon Chase da vida. Cara, a mina tava deslizando ali. A mina tava deslizando. Tava no skate, brother. O Horizon Chase, ele lançou com escopo pra rodar em celular. Sim. Isso foi lançado. Sim. Isso rodou durante um tempo. Levou uns 2 anos pra isso aí ir pra console. Isso foi pra console. Levou, não sei, mais 4 ou 5 anos pra eles anunciarem um Horizon Chase 2. Agora bem mais bonito, tá? Um pouco mais realista, mas com a mesma arte do Horizon Chase 1. Caralho. Então, assim, tipo... Cara, é um negócio que leva anos, que demora muito tempo, que demanda muita gente. Sabe, a Hoplon tinha um MMO de espaço que, tipo, era muito bonito, mas não conheço ninguém que jogou, inclusive eu nunca joguei. Sabe? Mas a própria Hoplon, ela fez Heavy Metal Machines, que era o MOBA de carro. Nossa, Existe, é legal o jogo. Legal. Era legal quando eu joguei durante 2 horas uma vez, tá ligado? Natão uma vez falou pra eu jogar isso aí, eu só ignorei. Tipo, eu sei que o jogo existe, mas, cara, assim, desculpa, a Hoplon só se fala em outra coisa, tá ligado? Fora isso, beleza, vai. A gente tem algumas empresas trabalhando com coisa grande, no caso é domativa, mas sem querer, é só apenas o fato, depende um pouco de financiamento coletivo baseado no trabalho de outras pessoas, né? No caso é o Marcos Castro e o Selbit. Mas são jogos incríveis, você vai falar que o negócio não tá bem programado? Tá muito bem feito. Então, mas são escopos menores, apesar de a Lenda do Herói ser uma completa maluquice ter sido lançado naquela mecânica do boneco cantando. Tem meus pontos aí também. Alguém reclamou disso porque já ele serve se ele funciona, pelo menos o primeiro, se você tá indo linearmente assim, né? No momento em que você encontra várias falhas naquele sistema. Eu mesmo tentando jogar um pouco mais linear, eu percebi várias falhas. Mas é bacana, desse jogo aqui, agora eles pegaram ali um carro de rota aqui, da polícia, não sei o quê. Ondas táticas. E aí, tipo, é igualzinho e tal, mas eu acho que a ideia é para as pessoas irem jogando, olha que legal, eu já vi isso, olha que legal aquilo, olha como eles fizeram isso. Mas... Eu acho que o Fábio trouxe um ponto real aqui, que primeiro que eles vendendo ali um Early Access pro jogo aí, um beta, eles já vão tirar um dinheiro aí até pra trabalhar nas falhas que o jogo tem atualmente. O cara tá com a camiseta da Sedex, mano, você não vai se apaixonar por isso. Eu vou comprar, mano. Eu quero ver o vídeo do Kratos só pra ver qual que é o momento que ele falou. Tá ali. Com a camiseta do Sedex, mano, com o bonezinho, a camiseta com o E o detalhe azul, é que aí ele esse tá é maravilhoso. O detalhe é que ele tá com colete à prova de balas, né? Eu não sei se é por pegar o uniforme do colete à prova de balas. Ele comprou já o uniforme do Sedex com esse colete, eu acho. Não, eu tô falando, por exemplo, será que ele achou um colete à prova de balas na rua? Não. Tá ligado? Um item, colete à prova de balas, daí o personagem vestiu? Não, pelo que eu vi aqui, ele só comprou esse uniforme e ele já tava. Entendi. Então... E não tá dando, ele tá passando por cima dos policiais ali, ó, não tá pedindo pra ele pegar arma ou alguma coisa.
Tem uma arma brilhante no chão ali. Mas, então, é legal, é bacana. Eu não sei se os R$50 eles são muito ou são pouco, realmente não sei sobre o escopo. Mas esse negócio de, tipo, comprou um asset assim na internet, eu acho que tem que esperar um pouco, né? Tem que ver o que prometeram e tem que esperar um pouco, porque financiamento coletivo, eles vão recebendo dinheiro aos poucos, vão melhorando aos poucos, então acho que dá pra esperar, falar pra né? você que se Might Number 9 tivesse comprado uns assets, o estrago teria sido muito menor. Você acha que se Cyberpunk tivesse comprado uns assets, o destaque tinha sido menor? Não, o Cyberpunk tinha que ser feito em outra game engine, mas esse assunto é mais demorado do que parece. Então, eu acho que tá tudo certo da forma que foi feito. Tem uns carros batendo ali que eu vi que deram uma amassadinha. Aí, ó, saiu o capozinho, ó lá. Tem alguns carros que tem, tá vendo? Eles vão fazer. É que assim, é meio estranho. Você falar, falta de transparência. O maluco pediu 85 mil ele especificamente Ele atravessou o carro, velho. pro sistema de dia e noite, e aí você descobre que compraram um asset. Pô, mas tem um Chevrolet Classic. Mas eu acho que ele não vai poder usar os carros depois, né? Mas e se eles compraram um asset outro nome. de placeholder? Pode ser também. Mas Pode ser que sim, pode também ser que não, pode ser tá que em não. Early Access. Se tem dia e noite e o jogo ainda não tem noite, é porque é Early Access. Pode ser Não que tem tenha. chuva. De Não noite tem chuva, tem. dia e noite tem. Pode ser. Tô vendo a sombra passar bem A sombra rápido tá assim, mudando, né? Sim. Tá rápido. Tem cachorrinho, que bonitinho. Olha o cachorrinho. Dá um Então. Tem que ter cachorro. GTA pode não ter cachorro. 171 não. Só que eu acho que é Early Os Access. caras bugados ainda... na coisa ali, olha lá. Padrão. Cara bugadinho no banco. Padrão. Early Access, tá tudo certo. Acho que tem que. Eu não vou. Não é meu estilo de jogo. Eu ajudaria se ele fosse um pouquinho mais em conta pra mim. Mas. Eu particularmente acho R$60 caro para um jogo indie, dada as circunstâncias atuais do Brasil e os preços. Uhum. O problema, na verdade, é que a gente tem que lembrar que a Steam aumentou os preços. Aumentou os preços, é verdade. A Steam aumentou os preços. De repente, quando o cara ia lançar, era 50, ele não é 50, ele é mais que 50. Ele é uns R$70. É que eles lançaram com o Early Access em preço promocional. Uhum. Entendi. Esse jogo acho que é uns R$70 agora, mas provavelmente eles queriam vender por 50. Uhum. Mas agora tá mais caro. Por quê? Porque Steam. Sim. Na verdade, porque Brasil, né? Mas Steam. Sim. Bom, mas de qualquer forma, tá conversado aí sobre 171. A gente até foi até. Se você comparar 171 com Pokémon, 171. eu acho que é assim, né? 171. Não, mas aí. Eu acho que é uma outra empresa aí que Não, faltou uma mas- transparência. Sabe? Não acho que dê pra comparar. Mas E- compara O jogo é melhor. compara jogo da empresa. Não tô falando da Nintendo, tá? Tô falando da Pokémon Company. Tá. Provavelmente tem a marca de mídia mais valiosa do mundo. GTA. Não, Pokémon é mais, porque tem anime e as cacete a 4. Mas eu acho que o produto de mídia mais consumido do mundo, produto de mídia, eu acho que é GTA. Tá, não, eu acho que a marca mais valiosa é Pokémon. Pode ser. Não o produto em si, Uhum. mais vendido. Pode ser. A marca que vale mais. Os games, você disse? Não. Pokémon o entra Fábio. como mídia, porque tem tudo. Lançaram o filme Hollywood Detetive Pikachu, conta. Uhum. Sim. Será que Star Wars não. Então, marca é isso que eu mais tava valiosa falando. que Pokémon? É isso que eu tava falando. Eu não sei de marca mais valiosa, mas sei lá, no ano passado saiu um dado de do que mercado de jogos. o produto de mídia mais consumido era GTA. Sim, tudo bem. Agora sim, vamos fazer duas realidades, então. Vamos chamar uma realidade chamada Japão, onde você tem Pokémon com a Game Freak, a Pokémon Company, que tipo, os caras têm dinheiro infinito, e Monster Hunter Rise, que eu acho que lançou pro Switch recentemente, ou Xenogears. Uhum. Pega esses 3 jogos. São 3 jogos de empresas japonesas, 3 jogos lançados pro Switch. Uhum. Não tem desculpa nenhuma pra Pokémon ser daquele jeito. Não tem. Vazio e mal feito. Tem que Se atualizar. você fosse vazio com umas texturas mais bonitas, eu até te dava uma chance. Não, ele é vazio, as texturas é feia, o jogo tá inteiro bugado, acontece uns glitches que ninguém entende como funciona, e eu já vi uns 12 fuecoco morrendo afogado. Eu acho que eles lançaram antes da hora. Provavelmente deu o período de lançar, eles lançaram do jeito que tava.
O jogo não tava, pelo menos... Lançar menos Pokémon, inclusive. Não sei se tava... se era, tipo, o jogo tá incompleto ou não. Eu acho que o jogo talvez não tivesse passado por a parte de polimento, por exemplo. Não deu tempo de polir, mas tiveram várias coisas assim, tipo, do mundo vazio, por exemplo, que provavelmente não deu tempo de fazer. Deviam ter segurado e lançado algo mais completo. Os caras têm jogo de carta, tem Pokémon GO fazendo... Mano, tem campeonato mundial de Pokémon GO. O maluco trabalhava comigo, mora aqui em Cerquilho, Chico. O cara foi pra Londres, ficou em 6º lugar. Caralho. Velho. Então, assim... Isso que Cerquilhos não tem nada, né? Os caras moram em São Paulo, eles seriam o melhor do mundo. Receba. Provavelmente. Cara, a Pokémon Company tem muito dinheiro. Uhum. Muito dinheiro. E esses Pokémons são o produto principal. O Arceus nem era, né? Esse é. Por que, É verdade. por que os caras conseguem me lançar um Scarlet Violet que é pior que o Sword and Shield? Você vai jogar Sword and Shield e Arceus, os jogos são mais bonitos, o mundo é mais vivo, nunca lançou com esses glitch. O Sword and Shield eu acho que é mais bonito. O Arceus eu não acho mais bonito, cara. Eu não acho bonito. O Arceus é feio. O Arceus é feio. Bem feio. Então os Mas problemas que realmente é mundo aberto. de cachoeira, é mundo aberto. A cachoeira Corre ao contrário. A cachoeira cai e o rio vem pra trás. Então assim, tipo, mas cara, dava pra fazer melhor. Dava. Porque tem jogo no Switch rodando que prova que dava pra fazer melhor, inclusive um chama Zelda Breath of the Wild, que não era nem do Switch, era pra ter lançado. Deveria ter sido exclusivo do Wii U, inclusive roda muito bem no Wii U. Então, eu cheguei numa parte do Zelda esses dias que eu tava jogando Zelda, que eu finalmente terminei Zelda, inclusive. Primeiro, aqui saiu mais um agora, né? Hã? Não saiu o Zelda. Vai sair outro, vai sair. Justamente porque vai sair o outro, eu terminei um. Entendi. Chegou os remakezinhos de Zelda. Não, isso aí eu não jogo, não. Mas chegou numa parte, por exemplo, que era a parte que tinha tem um item bem característico da série Zelda, que você sempre pega, não sei o quê. Triforce. E aí, quando eu cheguei nessa parte, Master Sword. ficou muito lento, muito lento. Quedas de frame, No assim. Switch? No Switch, jogando no modo dock. Não sei se o modo... Bizarro, né? no Porque o modo jogo de mão, um console anterior a ele, né? Exato. Cara, ficou muito lento. Mas é a única área que eu senti isso, que ficou absurdamente lento, assim. Muito abaixo dos 30 FPS, mas muito abaixo. E incomodou, assim. Mas de resto... Mas você sai de lá e fecha o jogo, zero bala, tá ligado? Eu saí de lá e tava tudo certo. E não é uma área que depende de muito reflexo ou algo assim do tipo. Não, você tá lá pra conversar e pronto. Inclusive, tipo, e algumas coisas do próprio Zelda, o Pokémon copia, só que o Zelda continua fazendo melhor. O Pokémon não precisa ter ambiente dinâmico, por exemplo. Você não vai mandar um Charmander tacar fogo na grama e destruir todo o meio ambiente. Não vai acontecer isso em Pokémon. Isso é uma parada no interessante. Zelda funciona. Isso é uma parada interessante até de falar no caso do Zelda, porque e Pokémon, o Zelda ele mostra como se usar bem um gráfico cartoon, deixar bonito o jogo sem precisar de muita frescura graficual. Vamos colocar dessa maneira. Podia ser um pouco mais cartoonizado, né? Se você parar pra comparar friamente, acho que o Zelda é até mais. Ô, Fábio, por que você tá com a mão na pistola do Vest? Nossa, a pistola é minha. Certeza? Eu comprei no 99, é meu. Bom, o fato é que eu acho que não tem desculpa pra nenhum dos dois, inclusive. A gente tá comparando um 7.1 e Pokémon. Nenhum dos dois tem desculpa. O único ponto do 171 ali é que ele ainda tá em Early Access. E isso é a única coisa que segura ali pra dizer que é um escudinho, né? Tá ok. Se tivesse no lançar, eu falo, tá pronto. Não, aí não. Aí esquece. Não, porque é o dinheiro. Aí você manda tomar no cu. É o dinheiro do povo, entendeu? Se você quer limitar o escopo e fazer um negócio fechadinho ali, ok. Agora, você vai fazer um negócio grande e você não entrega aquilo que você tá prometendo, aí já é outro problema. Porque você tá mexendo com o dinheiro da galera. Então... Não lembro se o que eu estou falando é fatos, mas como eu já falei de Lenda do Herói aqui, eu vou citá-lo novamente. O jogo foi tecnicamente lançado oficialmente, sem o final. O final foi lançado um pouco depois.
Só que o jogo foi lançado em inglês esse ano ou há 2 anos atrás, tipo, 2 anos depois que o jogo foi lançado em português, tá ligado? Uhum. Então, tipo, ele não teve um lançamento internacional, isso foi atrasado. Uhum. Assim, mas vocês não tinham dinheiro pra fazer isso ao mesmo tempo? Vocês quiseram lançar o jogo em português primeiro, por quê? Mas o que tava na campanha, né? Talvez eles tenham um motivo muito bom, mas a gente não vai saber, porque tem que falar com o desenvolvedor, ninguém vai chegar nessa conversa. Ela Nunca não é vai. mais frutífera, inclusive, porque já faz muito tempo. Sim. Tem um outro problema sobre a Lenda do Herói, que veio de gente já famosa, né? Quando a gente pega um 7.1, foi uma galera que falou, vamos fazer o GTA brasileiro. Você não sabe quem é essa galera. Quem que é Beta Games? Beta Games já fez o quê? Isso. A Lenda do Herói veio de uma série de vídeos já do Marcos Castro. E eles já eram, dos irmãos Castro, eles já eram famosos na época. Inclusive o primeiro vídeo da Lenda do Herói, tipo, ele fez pra participar de um concurso do YouTube, um negócio que ficou gigante. Isso. Porque eles já tinham os vídeos, das musiquinhas, que eles faziam os dois juntos, cantando uns MPB com coisa de... Não, é que assim, tipo, a Lenda do Herói é até sacanagem minha, na verdade, citar a Dumativa nessa questão, porque a Dumativa realmente é só uma terceirizada nesse caso. O Marcos Castro tinha um projeto, conseguiu uma empresa para fazer o projeto e foi farmar o dinheiro. Eu tenho certeza que ele conseguiu mais dinheiro. Eu não sei quanto que deu a Lenda do Herói, mas pro escopo do jogo, vamos colocar, você vai comparar a produção do Lenda do Herói. Vê aí quanto que a Lenda do Herói deu pra nós, Fábio. Vamos comparar a produção da Lenda do Herói com a produção de um 7.1, os gastos são completamente diferentes, né? Essa ideia. Cara, o Catarse deles tá dando 250 mil. 250 mil. É mais que deu o nosso 7.1 num jogo 2D. Dava pra eles terem. E o 2, eles pediram... Fora que o jogo já não arrecadou de venda, né? Sim. O 2 tá pedindo quanto? Pediu quanto, né? Porque já foi também. Mas... O 2 já queria 500 mil, mas tipo, já tinha uma venda absurda, tá ligado? 500 mil, mas é isso. Então, eu acho que a Lenda do Herói pra mim é um caso pior. O Fábio pode até dizer melhor aí, mas eu imagino que um jogo 2D, tá certo que tem a mecânica da narração enquanto você faz as coisas, né? Cara, pixel art, ela é tão complicada quanto fazer um objeto 3D se mexer. Não, tudo bem. A pixel art dá muito trabalho de fazer mesmo, né? Mas a programação geral do mundo e de inteligência artificial não é mais complicada? Não. Aí é mais simples. Um jogo 2D é mais simples. É mais simples isso, que é mais complicado no caso do 3D. Do mundo aberto. O 3D é bem mais complicado, tem muito mais variável, sabe? Tipo, você controla lá meia dúzia de tipo de hitbox e beleza, você vai fazer um jogo 3D, é bem mais difícil. O gasto que você tem é muito maior, não é? Mas assim, a gente tá falando, por exemplo, de um... Quanto você cobra pra fazer entre aspas, o seu trabalho? O quanto era o do Marcos Castro, o custo pra ele cantar as próprias músicas? Uhum. Ele parar outras coisas. Tá cheio de convidado. Parar outras coisas que ele estavam fazendo. Aí você entende os 500 mil, né? Bom. Mas chega de conversa aqui. Já falamos sobre bastante coisa aqui, já falamos sobre Pokémon, já falamos sobre outros jogos aí. Já falamos, mais uma vez, não tem desculpa nenhuma. Se o jogo foi lançado, inclusive Pokémon 7.1, o que for, tem que ser 100%. Só pra deixar avisado, a gente tem que lembrar que a gente tá falando aqui 3 pessoas num podcast morto que não teve 2 pessoas no Catarse, então... Acho que não. Só que, mesmo assim, a gente tem que falar como consumidor, e se o jogo ele foi lançado 100%, ele tem que estar 100%, ele tem que funcionar, ele tem que ter as premissas com qual ele foi vendido. Mas até aí, se a gente procurar aquele do Viking lá, esqueci o nome, tá em Early Access até hoje, tá ligado? Pode ser, o Valheim, né? Quando lançou o Valheim. Uhum. Ok. Valheim veio pra caralho, tá em Early Access, vai lançar quando tiver pronto. Que continue, quando tiver pronto, lança, ok. Tudo bem. Bom, senhores, então é isso. Muito obrigado aí por participarem aqui. Semana que vem a gente com certeza volta com o Chainsaw Man.
Ou não. Chico, diga para as pessoas onde elas podem encontrar você e o Dicecast. Pode entrar na Twitch, Dicecast TV, Dicecast RPG no Spotify, e eu tô lá no Twitter, @ChicoDicecast. Fábio, diga para as pessoas onde elas podem encontrar você nas internets. Cara, tu pega tudo que tiver escrito @Fábio Jacobson menos o Do Instagram. Instagram, que o cara que Menos ganhou a moto. Menos o Instagram, que talvez se arrume problema com uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Mas aqui tá no Twitter, tá no Watchpad e no itch.io. Eu fiz um jogo em uma semana, tá lá. Você pode jogar aquela porra e falar, Fábio, esse jogo está muito bugado. Eu falo, eu sei. Uma semana pra fazer, com um programador aquela porra. Coitado, abraço, Linas. Mas a animação tá bem bonita, abraço pro Edgar, inclusive. Braçolinas. Então, Tá bom. tá lá. Mas tá um joguinho, eu tenho um joguinho. É isso aí. Tá lá, você pode falar mal, fala mal do meu jogo. Eu duvido você falar mal do meu jogo, porque eu acho que você não consegue zerar ele, tá? Só mandei a farpa. E se você quiser ver fotos do universo, da galáxia, do mundo, só que de perto, você siga lá o Foco das Coisas no Instagram. Foque. Procurem também Papo Profundo no Twitter, no Twitch também? Sim, Twitch também. Twitter, Twitch, Quai e TikTok. E você nos encontrará em diversas redes. E também procure lá. Procure por Papo Profundo no YouTube que você nos encontrará. Então, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Adeus. Adeus.